fiquei sentada na cadeira no andar de cima da casa do Eduardo e eu não conhecia nada, né, de evangélico, eu achava tudo um pouco mentira, negócio de cair, aquelas coisas. É o que a gente acha, né? E, de repente, a mulher começou a falar uma língua estranha. Eu falei, eu acho que aquilo ali não é de evangélico, não. Acho que essa mulher tá ou maluca e eu tô aqui concentrada para Jesus entrar aqui na sala, ou eu que sei lá o que vai acontecer, e essa mulher tá me, meu Deus, essa mulher tá me atrapalhando. Aí entra o marido dela e começa a passar uma coisa na parede que eu não sabia, que ele estava ungindo e ela estava falando na língua dos anjos, mas eu não conhecia nada disso. Eu falei, o marido é cínico, olha lá, passando coisa na parede enquanto a mulher tá maluca falando aquela língua. Eu achando aquilo tudo uma loucura. E de repente eu comecei a sofrer. Eu falei, Deus, pelo amor que o Senhor me tem, isso vai atrapalhar tudo, não vai dar, o céu não vai abrir, não vai, o teto da casa não vai abrir. Não vai... E eu aquela agonia, de repente a mulher fez... Eu falei, lambreta não. É muita esculhambação. Aí ela virou pra mim, olhou pra mim, eu falei, nossa, a mulher vai me bater. Uma negona maravilhosa, alta, linda. Ela veio na minha direção assim, eu falei, ia. Aí eu já vi, ó, que eu já vou sair correndo, descer aquela escada gritando, doutor Eduardo, me salva. Aí ela olhou pra mim no meu olho e fala com seu pai, baby, fala com seu pai. Quando ela falou isso, menina, eu caí. Eu falei, cai mesmo? Aí quando eu senti meu corpo tinha tanto amor. Eu me lembro desse dedo mindinho cheio de amor, assim. Eu falei, amor, não tô acreditando, amor. E aí, vai demorar muito se eu contar isso. Relaxa. É mesmo? É. Então tá bom, dá tempo. Tá. Glória a Deus por isso. Eu sei que quando eu caí, que eu senti todo aquele amor, um amor que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nunca tinha tido aquela experiência. Eu só me lembro que eu gemia. De repente, quando eu olho, eu tô ajoelhada e vendo uma coisa como se fosse um mini palco, mas não era um palco, era um pedaço mais alto, e eu vi Jesus em pé, olhando pra mim assim, com a mão meio assim, ó. Eu olhei, falei, hã? Quando eu olhei no olho dele, era um menino aquele olhar de uma criança de 4, 5 anos, aquela pureza. Aí eu não aguentei, eu falei, nossa, você tem um olhar de menino puro. Isso eu não aguentei, eu falei... Eu tive que falar. Falei, me conta tudo, por favor. O que está acontecendo lá na Terra? Eles estão loucos, mas quando eu nasci, os prédios já estavam lá, as guerras tinham acontecido, eu ainda levo a culpa de você ter ido para a cruz, sabe? Eu não estou entendendo nada, por favor, fala comigo, o que está acontecendo? Me conta. E ele falou assim, eu vim te trazer ao Pai. E olhou, ele está aqui, eu estou ali. Ele olhou para lá e eu olhei também, até então não tinha olhado para lugar. Quando eu olhei, longe, assim, sei lá, como se fosse do outro lado da rua, mais uma rua. Sim. Tinha uma luz azul maravilhosa, um azul claro, meio cor do céu bonito, quase turquesa, aquela coisa bonita, meio com aquele branco em volta. Eu falei, nossa, que luz bonita. Quando eu olho assim, embaixo aqui assim da luz, eu vi umas canelas grossa, grande, com os pés descalços, sentado numa cadeirona, com os pés assim. Eu olhei, eu falei... Aí meu coração começou a gritar e eu comecei a ter uma emoção como se eu estivesse chorando de felicidade. E a minha boca gritou, pai! Cara, vou te falar, esse momento foi... Eu queria ter de novo 10 vezes isso todo dia. É. Foi, porque veio uma coisa assim... Eu nunca tinha gritado esse pai, nunca. Foi uma coisa que a minha alma, o meu ser, os meus átomos, tudo em mim, o meu espírito, a minha mente... Tudo meu gritou. E quando eu entendi que aquilo ali era ele sentado no famoso lugar que ele está, ou a forma como ele quis se apresentar, eu comecei a gritar e eu fiquei ajoelhada rentinha assim, ó. Eu encostei o meu peito aqui na minha coxa, assim, a barriga toda. Eu falei, me conta tudo, tudo. Eu preciso saber tudo. Eu preciso saber tudo. Me conta, por favor. E de repente... Ô, Vilela, você não sabe o que aconteceu. O quê? Eu saí voando, do jeito que eu tava parecendo um envelope. Eu saí voando, eu fui em direção dele, eu falei, caramba, numa velocidade, eu entrei na barriga dele. Na luz? Na luz, só que a altura era, porque é o seguinte, a luz foi dissipando devagar. Sei. E ele, fortaço, baita de um guerreirão assim, ó, todo sarado. E a cara dele, luz, vai luz, uma luz assim, e tudo branco, cabelão, brancão, olha que coisa, um cara sarado,
Foi assim que ele se apresentou para mim, maravilhoso. E aquele olho, o rosto de luz, eu queria enfiar a cara naquele rosto para ver. Só que aqui, no peito e na barriga, aquela luz estava muito resplandecente. Sei. E eu entrei ali dentro. Eu falei, entrei na sua barriga. E aí? Ele falou, você está sendo gerada de novo. Olha só. Eita. E eu, gerada de novo, e eu senti que eu estava num lugar onde eu subia helicoidalmente, assim, sabe? Em espiral? Em espiral. Eu falei, mas eu tô subindo. Sim, você tá subindo. Você vai passar pela minha cabeça e eu vou tirar de você tudo aquilo que eles botaram. Deixa eu te falar. Eu fui abduzida. A Sara também foi. E eu voltei com um caroço desse tamanho aqui, ó. Alto. Metade de um ovo cozido. Ok? Fisicamente? Fisicamente. É? É. Tinha um caroço quando você... O caroço, ele saiu. E a gente sabia que aquilo podia ser um tipo, como se fosse, vamos dizer numa palavra bem corriqueira, tipo um chip. Sei. Uma conexão. E ele me disse que ele estava tirando do meu corpo tudo aquilo que eles tinham colocado. Olha que coisa mais incrível. Não é incrível isso? Mas isso tudo acontecendo quando você caiu, né? Ou não? Eu tô caída para eles lá na sala. Entendi. Mas eu já tô longe. Entendi. Eu tô vivendo toda essa experiência maravilhosa. E aí... Muito louco tudo isso, eu estou contando isso, mas é a vontade de Deus, é isso mesmo. Então vamos que vamos, e nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E nessa, eu começo a subir e eu saio pela cabeça dele. Então a cabeça dele estava aqui em mim e o universo todo aqui para eu olhar. Era de noite. Você olhando de cima e assim. a terra estava linda, mais ou menos o tamanho dessa taça aqui embaixo. E eu tinha que elogiar, cara, não tinha jeito. Não podia deixar de elogiar. E eu falei, pai, que coisa linda, que coisa maravilhosa que você criou, que espetáculo isso tudo. E eu doida para fazer as perguntas, mas paro para elogiar. Quando eu estou falando tudo isso, eu falei para ele, como é que eu vou contar isso lá na terra? Eles não vão acreditar, vão dizer que eu tô maluca. Aí ele responde, mas eles já estão acostumados com você. Aí eu falei, então foi você que me fez assim, né? Eles já estão acostumados. Aí eu dei aquela brincadeira assim e olhei pra terra e falei, que linda. Quando eu falei isso, o meu corpo fez assim, ó. E quando eu vi, eu tava deitada no chão que eu caí. Eu tive um desespero, o maior desespero da minha vida. Quando eu fui me mexer, não conseguia. Não tinha, eu ali não tava. Quando eu fui falar, não tinha eu. Só o meu olho. E aí eu fiquei desesperado e comecei a berrar. Já que eu não tava ali, eu comecei a gritar, pai, não. Eu quero voltar. Eu tenho a lista das perguntas. Uma lista pra te falar. Não, pai. E eu sabia que eu tinha como voltar, porque eu tava lá ainda. Então eu comecei a reivindicar, advogar de uma maneira, porque a boca não falava, eles não ouviam, não brigava com eles. Nisso, a Noêmia, que era a mulher do Antonino, que eram os dois intercessores que estavam lá, um do óleo e a outra falando em língua, vem na minha cara com eu no chão e fala assim, agora fala a língua dos anjos, agora fala a língua dos anjos. Quando ela começou a falar comigo, que ela estava me trazendo pra terra, eu comecei a ter uma raiva daquela mulher. Eu falei, pai, eu tô tendo raiva, eu não posso ter raiva, porque eu tava tendo muito amor, pai, faz essa mulher parar de falar, faz essa mulher parar de falar. E ela não parava, falar a língua dos anjos. E aquele negócio foi me agoniando, cara. E eu comecei a sair do céu para um inferno. E eu comecei a falar, não, tira daqui, não, pai. Aí ele vira-se para mim e fala, já entra na terra perdoando. Porque o perdão, e qual foi a sua primeira pergunta para mim, né? É o único lugar que o demônio não entra, porque ele não sabe perdoar. No amor ele vai entrar no ciúme, ele vai querer a briga, mas no perdão, esse é o famoso disruptivo total da vida, é o perdão. É ele que conserta tudo, é ele que resolve tudo. Aí eu falei, mas como é que eu vou perdoar ela? Eu aprendi que o perdão eu tenho que sentir. Ele disse, não, perdoa mesmo que você não queira e mesmo que você não esteja sentindo. Eu tomei um susto com essa... Eu falei, como assim? Ele se perdoa. Aí eu comecei a gritar olhando pra ela, ela falando. Eu comecei a dizer, eu te perdoo, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não esteja sentindo. Eu te perdoo mesmo que eu não queira, que eu não esteja sentindo. Eu te perdoo mesmo que eu não queira, que eu não esteja sentindo. Eu te perdoo. De repente minha voz gritou essa frase. Xanda Xúria Bahara Laxária, Xurianda Bahara Laxária. Nunca esqueci. Ela gritou, falou a língua dos anjos. Eu dei um pulo, igual um cabrito quando pula assim a cerca, e me agarrei com ela, e me agarrei com o marido dela. Em 2 minutos eu tava amando aquela mulher que eu tava morrendo de ódio. E eu falei, o que eu ouvi de Deus? Perdoa sempre.
mesmo que você não queira, nem que você esteja sentindo. E entrega para ele, porque o perdão é o que vai mudar o que você vai carregar. Se você não perdoa, você está carregando aquilo tudo com você pro resto da vida. E tudo que você está carregando se transforma numa massa crítica que vira uma enfermidade. Ela vai explodir aonde? Na somatização. Ela vai virar alguma coisa no teu corpo físico que está segurando as pauladas todas. E quando você libera e entrega, ele é o juiz. A coisa muda. Ele vai lá e limpa você. Você fica livre. É difícil perdoar? É. Por isso que quando o cara falou pro cara, você matou a minha filha, eu não tinha condições, mas como eu sou cristão, eu vou te perdoar em nome de Jesus. E o cara que matou começou a chorar. Foi a única vez que ele chorou. Aconteceu algo. Entende? O cara andava possesso. A mulher, eu vou dar a Deus um... Então, são coisas que ali, a partir daquele momento, todas as vezes, e olha que às vezes são várias, que vem uma pessoa e que vem uma coisa, que eu vejo que está ali muito atacando, às vezes... Quantas vezes vem injustiças, palavras, pessoa que não está te entendendo, chega para você, fala uma coisa e fala, não, mas não era isso que eu estava falando, não, mas tantas coisas. O tempo inteiro o exercício depois, eu perdoo em nome de Jesus, eu entrego na mão de Deus, o Senhor sabe, porque Paulo era o cão chupando milho na beira da estrada, e Deus pegou. Então quem sou eu para saber do coração de uma pessoa, né? Se é um psicopata, se é um louco, se é o que for, quem sabe é Deus. Então na mesma hora eu libero para eu não ser quem vai julgar. Lá no dia do julgamento, quem vai julgar é ele. Eu tô fora, fui Bandamel, já tô feliz da vida, entendeu? já soltei tudo. Não se faz mais 70 anos como antigamente, obrigada. Vou no recreio de novo. Quando eu falei que eu tinha muitas visões quando era criança, é porque essas visões eram muito fortes. E eu não sabia, depois eu descobri por quê, aos poucos, hoje... A gente sabe tudo, porque a gente acaba tendo revelação, estudando e futucando as coisas, principalmente das escrituras, que são muito, muito elucidativas. Sim. Quando você não olha com um olhar crítico religioso. Né? Quando você olha as coisas dos apóstolos, o que eles escrevem, por exemplo, naquele livro de Atos, Atos mesmo, os Atos deles. Então você começa a comparar, ver as coisas que Paulo escreveu em Gálatas, por exemplo, que é incrível, a hora que ele confronta Pedro, Barnabé, todo mundo, é tipo assim, vocês estão bunda mole? Só porque os caras chegaram aí, os caras da circuncisão chegaram, agora vocês estão ficando molengo, vocês têm que enfrentar. E esse era o Paulo, que era o que queria matar os cristãos todos, e agora já estava do lado que teve a revelação, caiu do cavalo, viu Cristo falou com ele, ficou 3 dias sem ver, foi levado lá para cima, voltou e transformou o coração. Houve perdão para o cara que praticamente fez um genocídio. Exato. Aquela história do perdão. Então, tipo assim, ele perseguia exatamente. E ele viveu um momento que ele se transformou no casca grossa. Então ele teve visão. Eu tive muita visão de criança e ficaram momentos assim que a minha avó tinha que ficar no quarto. Mas você limitava essas visões? Você tinha medo ou não? Você deixava... A visão que mais me deu medo, primeiro assim, começaram a parecer que eram pesadelos. Aí minha família passou a tirar o feijão na noite. Porque achava que era isso. Que era o feijão. Passou a não deixa dormir de barriga para cima, dorme de lado, senão vai ter de novo pesadelo. Fizemos todas as coisas que poderiam evitar. E os pesadelos, quando vinham, eram coisas assim, diferentonas. Mas eu tô achando que é um pesadelo. Até o dia que eu tô deitada, minha avó já estava dormindo toda noite de mãozinha dada comigo. A hora que eu pegava bem no sono, ela saía. E a luz do quarto tinha que ficar acesa. Porque se apagasse a luz, eu via um monte de coisa. E aquilo estava chato para a família, porque aí eu acordava gritando, acordava todo mundo, aquela coisa. Bem, se na minha casa tivesse alguém que soubesse me ungir com óleo e declarar... sai em nome de Jesus, tivesse essa consciência, não precisa ser religiosidade, é autoridade no mundo espiritual, aconteceria o que acontece em várias casas de a criança absorver isso por alguma maneira, ou seja, quem for ou adulto, e conseguir parar com essa história. Mas ninguém sabia disso, né? Então, no meio dessa brincadeira, eu estava ali, coitada, passando pelo meio do tiroteio. Só que, numa das noites, eu tô deitada, e eu ouço, meu olho abre assim, pô! Mas não tive medo.
Eu pensei que eu ia gritar, vó, papai, e meu pai ainda não tinha chegado. E o que você viu? Meus pais tinham separados, estava eu e meu pai no quarto, minha avó com a Ângela no outro, e a Niná, a minha tia-avó, com a Ana Maria no outro, porque tanto meu pai quanto o irmão dele, filhos da vovó, tinham se separado e as filhas estavam com os pais naquela situação. Os pais estavam com as filhas, que passavam os finais de semana com as mães, mas estudavam com os pais. Uma coisa que eles decidiram lá. Beleza. Eu olho e vejo que meu pai ainda não está, minha avó também não está mais. Sinceramente, eu não fiquei com medo. Muito atípico, era para eu estar berrando já. Só que nesse segundo que eu estou olhando tudo, uma voz fala no meu ouvido direito, como se estivesse deitado na cama, e fala assim, olha para o lado, eu sou o demônio. O quê? E eu estou dormindo com você. E você não teve medo? Não, aí nesse momento, eu parei e falei, não vou olhar nada. Vou olhar? Falei, não sei se sou eu, se é, mas eu ouvi. Aí a voz falou de novo, tudo bem, então olha para os meus pés. Ué, foi meio que, sabe, automático. Eu falei, para os pés tudo bem. Quando eu olhei, os pés eram de bode. O seu? Aí o meu não, a quem tava do meu lado, até a cintura era um bode. Cara, quando eu vi aquele bode, ai, que eu dei de cara comigo, cara a cara, eu fiquei com o demônio. Caramba, eu tomei um susto tão grande que eu acordei, acho que o quarteirão inteiro berrando. Imagino. Com a pequena boca que tenho, com essa caixa de som que eu ganhei naquela noite. Cara, mas eu tomei um susto, mas um susto tão grande, porque os olhos que me olharam, tinha uma fúria no olhar, como se fosse assim, de uma fera que ia me devorar ali. Era um negócio, e um sorriso na boca, que era a falsidade, a maldade, era o sorriso, e as bochechas muito vermelhas, tudo isso muito avermelhado, muito forte, mas ele... Uma coisa horrorosa, estou me lembrando aqui da cara, e foi muito junto. Então, aquele momento, aquela criatura era como se estivesse tomando, mas eu não permiti. Eu comecei a berrar, dei um pulo muito grande e nesse momento, meu pai estava entrando no quarto. Eu já pulei no colo dele e comecei a gritar, o demônio na minha cama, o demônio na minha cama. E ele disse, não tem nada na sua cama, não tem nada. Então, você imagina a situação que eu fiquei. O meu pai achando... Coitado, o que está acontecendo com a minha filha? Está ficando maluca? O que houve? Está gritando o demônio na cama, não tem ninguém na cama. E eu tinha que contar, né? E ao mesmo tempo, foi uma experiência para mim. Aí, até eles me acalmarem, eu agarrada com o papai, eu não quis mais dormir naquela cama e fui dormir na cama do papai, a cama de solteiro, né? Entre minha cama e ele tinha uma mesinha, abajur. Vou eu para a cama do papai. Dormi a primeira noite, a segunda noite e a terceira noite. Na terceira noite, abraçado comigo, e eu tô com meu herói, tô com meu pai, acabou, né? Não tem pra ninguém vai vir me perturbar aqui, não vai haver coisa alguma nesse mundo que me perturbe, porque eu tô com meu pai, né? Só que, de repente, meu olho, abriu de novo. Abriu. Não tô com medo, não vi ninguém. Quando eu olho para a porta do quarto, fechada, né? Porque eu tô com o papai. Atrás da porta sempre tinha um gancho que o papai colocava. Tinha uma capa que quando ele precisava, ele usava, que era uma capa que servia para chuva. Era tipo um casacão, daquela coisa que por fora é impermeável. Ele colocava um calção que ele amava acordar e pegar, e colocava o chapéu. Então parecia uma pessoa o tempo inteiro. Só que quando eu olhei, que eu não gostava daquela capa ali, eu falei, com a minha mente, eu falei assim, eu já sei quem você não é nada, você é a capa do meu pai, você é o calção do meu pai, você é o chapéu do meu pai, estava resolvido, não vou ter medo, não tem problema nenhum, e eu tô com o meu herói. Quando eu tô falando isso, daquela capa começa a vir uma fumaça branca, a sair assim por dentro, um fio de fumaça, esse fio de fumaça virou um véu, fechado, eu não vi quem estava dentro, até o chão, e formou uma figura coberta por como se fosse aquelas figuras que até a gente brinca de fantasma, que alguém desenhou, alguém viu essa figura e desenhou, e não essa figura alguém desenhou e depois alguém viu. Essa figura, mas ela estava ali normal, 3D total. Eu olhei
e aquilo veio andando como se tivesse rodinha no pé. Sei, meio flutuando. Assim. Aí eu falei, é melhor você parar que eu vou ter que acordar meu pai. E eu comecei a pensar, nossa, eu vou acordar meu pai, Jesus, meu pai. Vai dar uma loucura isso aqui. E aquilo não parou, até que chegou aqui do lado, eu tô abraçada pelo papai na cama, aqui do meu lado, chegou do meu lado, eu aqui, eu falei, quando chegou do meu lado, eu falei bem alto, vou acordar o meu pai. Sem falar. Sim. Abaixou, abriu o véu, aí foi o terror. Era uma cara com os olhos extremamente em chamas, mas uma chama ruim, não era uma coisa divina, era muito ruim, uma boca de muito ódio, virou pra mim e falou, não adianta ser o pai! Meu irmão, aí eu só fiz assim, pai, aí meu pai para um lado, eu para o outro, eu começo a gritar, sumiu, desapareceu, e aí aquela foi a conta certa para o meu pai procurar um psicanalista. E eu vi meu pai caçando esse cara e me levou para conversar, e eu vi meu pai conversando com ele, eu ouvi ele dizendo, olha, a gente não está conseguindo dormir, está acontecendo isso, e naquele momento ali, o médico começou a querer administrar para mim medicações. Mas eu estou aqui do lado ouvindo. Eu me lembro que ele me chamou para falar, eu me lembro do rosto desse médico não acreditando, e eu dizendo, olha, eu vi isso, que bom, para ele era uma loucura. Talvez se fosse o Jung ali, claro que ia acreditar na hora. Talvez o Freud não, mas o Jung sim. Porque o Jung tinha essas visões. E aí, saio eu dali com meu pai, bacana, e vou em casa e meu pai me dá um remedinho e eu ouço, não tome. Eu deixei, porque eu ia ser uma criança drogada. Ah, entendi. Viciada nisso. Eu deixei cair na minha língua, tirei, joguei fora. E quando meu pai sai, que foi pro escritório, eu comecei a chorar dentro do meu quarto. Falei, meu Deus. E eu conhecia muito as coisas do catecismo de Cristo e tudo. E eu sofria muito com a morte de Cristo, sempre sofri com isso, porque era igual a galinha dos ovos de ouro, se não me engano, de Lavoisier. Você mata a galinha, você não tem mais ovo de ouro. O que você vai comer? Que burrice é essa? Tá louco? Você mata a galinha, ela te dá um ovo de ouro, você mata a galinha, daí você não come mais ovo de ouro nenhum. E eu falo, gente, mataram o cara que curava todo mundo. Eu pensava assim, por que mataram? E eu me lembro que quando eu vi isso pela primeira vez, a história de Cristo, eu falei assim, que mundo é esse? Que mata um cara desse? Quem são essas pessoas que têm coragem de matar? Isso foi uma questão na minha cabeça muito forte. Naquele momento que eu estava chorando no quarto, que eu nunca me esqueço, eu falei, aonde eu estou? O que está acontecendo? Por que eu tenho que ter essas visões? Porque agora essas criaturas vão aparecer a hora que quer, porque não adianta meu pai. Quer dizer que o meu pai não tem importância nenhuma, vai aparecer a hora que quiser. Vê aí, eu não confio no Tuti. Ah, não foi você? Então confio. Então tá certo. Foi o chá verde, então é uma delícia, hein? E aí, o que acontece? Naquele minuto, eu estava naquela questão, naquela DR, né, espiritual, de querer entender quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, por que nasceu, quem não nasceu. Eu cheguei naquele momento muito criança, mas como eu já sozinha, assim, como eu já tinha tido visões, eu tinha que me virar, né? O que está acontecendo? Aí eu, poxa, agora eu fui num cara, tem esse remédio, tô ouvindo que é para não tomar, não vou tomar, porque eu sei que quem está falando comigo. Agora, ao mesmo tempo, não sei como explicar para ninguém, não tem ninguém que vai me acreditar. Aí eu comecei a chorar e falei, poxa, Deus, por que Jesus foi para a cruz? E aí eu comecei a ver a cruz. Anos depois, hoje, entendo que toda vez que eu tenho um problema, eu corro para a cruz. Porque na cruz o inimigo não pode me pegar. Porque foi ali a vitória. Então eu não sabia que naquele momento eu estava sendo... arrepiei, não teve jeito agora. Eu estava sendo levada para a cruz para que eu pudesse ter blindagem na minha mente. E ali naquele momento que eu estava indo para a cruz, eu ouvi uma voz que se antecipou, e eu não percebi que não era de Deus, porque é muito imitando, e disse assim, você está no inferno. Eu falei, eu estou no inferno? Você está no inferno? Eu falei, não, mas eu tenho que sair daqui. É muito simples, vai na janela, põe uma cadeira, bota o seu joelho no parapeito, emborca a sua cabeça, que ela pesa mais que o corpo, e deixa ela fazer bof lá embaixo, que o seu corpo vai sair
do seu espírito e você vai voltar para Deus. Eu não conversei, corri para a janela. Você imagina como é que acontecem coisas com muitas pessoas que a gente pensa que se suicidou, que aconteceu, né? Que é aquele momento estranho, Matrix do mal, né? E eu corro para a janela, só que aconteceu o seguinte, quando eu botei a cadeira, que eu botei o joelho, que eu ia virar minha cabeça, já ia cair, eu olhei para trás assim e falei assim, a vovó vai pro céu, papai vai pro céu. Mas a Niná, essa minha tia-avó, ela era muito rígida. Ela era rígida demais. E a Niná, ela era muito religiosa e tudo ela falava. Isso aí, não sei o quê, o chifrudo vai pegar, não sei. Então ela trazia a presença do inimigo muito com a religiosidade dela. Não era a maldade dela, era a maneira dela. E a Niná, ela acabava sendo uma fonte de perturbação em muitos momentos. Muitos. E ela é uma senhorinha, uma gracinha. Mas a gente se grilava com ela, eu e minhas duas primas. Eu mais. Porque era comigo mais isso, porque ela tentava me parar muito. Ela via que às vezes eu estava parada pensando, ela para, tá pensando em quê? Ela sacava que eu estava voando, né? E a Niná, então eu falei, mas a Niná vai ficar aqui. Porque a Niná era aquela que tipo assim, não tá dando a Niná. A Niná tá muito chata, a Niná tá muito perseguindo muito em cima de mim. Então eu tinha uma aversão com a Niná, mas com a vovó era aquele amor, a colinha da vovó o tempo inteiro, e a Niná deixa a Niná pra lá. Tira a Niná daqui, a Niná muito chata. Então nessa hora que eu olhei pra trás, eu falei, mamãe vai pro céu, papai vai pro céu, vovó vai pro céu, mas a Niná vai ficar aqui no inferno. E virei pra me jogar. Quando eu fui me jogar, sem saber o que eu tava fazendo, aí veio a voz de Deus e falou, cuidado, hein? Porque se você não morrer, você vai se quebrar toda e quem vai cuidar de você vai ser a Niná. Cara. Meu irmão, eu dei um pulo pra trás. Olha como é que Deus me salva com a própria coisa que parecia ruim, né? Isso é Deus, né? Ele transforma a maldição em bênção, né? Eu volto correndo, falei, não, então eu prefiro ficar no inferno inteira. Niná não, desço correndo. Saio de fininho, sem a Niná e a vovó ver, tinha um programa chamado Alô Doçura. Sim. Eva Vilma e John Ebert, né? É. Eles eram um casal, né? Não lembro direito, mas existia. Era. Todo mundo querendo ver se eles davam um beijo na boca, que era a sensação. Como era casal, podia, né? E eu passo por trás delas, assim, escondidas, pulo o muro, que eu era aquela menina de gostar de pular de muro, subir em telhado, subir em árvore, sempre fui assim, loucura. Saio da casa... Nós morávamos numa vila gostosa, saí, andei pelo quarteirão e entrei na casa do Paulo, nosso amiguinho, que era... A casa do Paulo tinha um quintal imenso onde a gente fazia os ensaios das músicas, de tudo, quando a gente ia fazer os teatrinhos, que a rua inteira todo mundo gostava de teatrinho. Coisa deliciosa. E aí eu corro para a casa do Paulo, entro e a mãe dele está limpando a casa. E na porta que eu entro, eu vejo o sofá atrás aqui, a mesa da comida, ela encostou na parede e botou as cadeiras com as pernas para cima, porque nem naquele restaurante, quando termina a noite. E ela varrendo, eu falei, o Paulo tá aí? Ela disse, não, tá chegando da escola, mas pode sentar, colégio. Eu sentei, esperando o Paulo, dizendo, ai meu Deus, que loucura, quase que eu morro. Pensei assim, que coisa, que doideira, não dá para contar a ninguém, mas deixa o Paulo chegar, vamos brincar. Ela entra pro corredor varrendo e de repente a voz volta e fala assim, você vai conseguir, volta lá, entra no banheiro, pega o lenço comprido, amarra ali no... Sabe o registro? Sei. Dava para subir na beirada da banheira, botar o lenço, amarrar, sobe na cadeira, amarra no pescoço e chuta a cadeira. Nossa. Me ensinando a eu me matar. Meu Deus. Aí eu falei, eu não vou fazer nada disso. Depois, se não der certo, é a Niná que vai cuidar de mim. Nossa, não quero a Niná cuidando de mim. Não, Deus me livre. Não vou. E começou, mas você não vai aguentar comer aquele pigadinho que você não gosta com batata que a Bia faz. Um picadinho que eu odiava. Eu suportava. Senti até o cheiro dele agora. Gueca. Aí eu, ui! E você não vai aguentar esperar você fazer 18 anos. São muitos anos do lado da Niná. Aí começou aquela coisa na minha cabeça. E eu dizendo não. Até que chegou um momento que eu falei, ok, eu vou tentar mais uma vez. E vou me levantar. Quando eu vou me levantar, glória a Deus. Aquela cadeira que estava bem na minha frente, eram duas, mas tinha uma bem na minha frente, lá na mesa, uma mesa assim parecida com essa de madeira, encostada, aquela cadeira com os pés para cima, naquele
quadrado dos pés, que tem o tampo virado de cabeça para baixo, sempre tem uma madeirinha para segurar o pé assim, né? Sei. Ali no meio pintou uma luz, um brilho, mas um brilho assim, sabe? Muita purpurina junto, muito brilhante junto, aquilo ali. Aí eu parei, porque além de tudo, além de brilho para qualquer um, luz para qualquer um, né? A gente para ver. Mulher, então, ama brilho, purpurina, tudo, né? A gente, é um negócio, é uma coisa... Nem Spielberg, sabe? Nem filme de Spielberg. Aquele brilho foi tão forte que eu fiz... Hã? Eu parei. Parou minha mente, parou tudo. Falei, que isso dentro da cadeira? Aí o brilho aumentou assim, ó. Ele ficou no ar um tempinho assim, muito cheio, aquele brilho todo. E ele abriu. Quando ele abriu, entrou um anjo. Caramba! Eu falei, nunca tinha visto na minha vida um anjo e nem nunca tinha visto algo bom nas visões. Era sempre uma turbulência. Eu falei, ele olhou pra mim com um cabelo meio cacheado, assim, um castanho, mais ou menos do tom do seu, um pouquinho mais claro. Ele olhou pra mim, bem no meu olho, deu um sorriso e falou assim, não fica triste não, tá? Tudo vai dar certo. E te passou uma paz? E olhou pra mim. Quando falou isso, fez assim... Aí veio assim, Deus está te ouvindo. Eu falei, ele está me ouvindo, ele está me vendo, ele está vendo isso o tempo inteiro. Aí a luz fechou, eu dei um pulo assim, totalmente preenchida, renovada, lotada. Assim. Aí a mãe do Paulo entra na sala e falou, o que houve? Aí quando eu ia falar para ela, foi, não jogue pérolas aos porcos que eles vos dilaceram. Ah, você escutou. Tipo, ela não tá preparada para ouvir isso. Vai virar igual pérolas aos porcos. Não que ela fosse um porco, mas tipo assim, tem coisas que a gente precisa guardar. Exato. Para contar ou para a pessoa certa ou na hora certa, ou para ter análise. Porque é uma promessa para você. Tudo vai dar certo. É uma visão que Deus te deu. E o que você falou para ela? Aí eu olhei pra ela e falei assim, nada não. Saí correndo pela porta. Aí sabe o que aconteceu? Quando eu saí na porta, eu não conseguia ficar parada. Deixa eu tentar fazer aqui pra câmera ver. Eu comecei a fazer uma pulada assim, que faz assim, ó. Já andou assim? Tipo, cansa? Sei. Quando é criança, não tem esse passinho? Eu fiz esse passinho e fiquei fazendo a volta no quarteirão. Acho que eu dei umas 40 mil voltas naquele quarteirão, porque eu não tinha lugar na terra para parar. Não tinha. Eu tinha que estar em movimento. Primeiro que a energia que estava em mim era 200 mil vezes o Brasileirinho cantando na parte rápida, com banda e com tudo, com todo mundo ali. Era tão forte. E era tanta alegria que eu tava assim. Nem o Forrest Gump fez tantas voltas. E eu não conseguia parar. Até a hora que eu entro na casa, calo a minha boca e a minha vida começa a mudar. Nunca mais eu tive uma visão ruim. Nunca mais. E a minha vida começa a mudar e o destino da minha vida acontece. Obrigado por assistir até aqui. Gostou do vídeo? Na tela estão algumas recomendações de vídeos similares que com certeza você vai gostar. Acesse também as nossas playlists para maratonar mais conteúdos como esse. Não deixe de se inscrever no canal e de deixar o like. Até o próximo vídeo.